Sempre muito assertivo, muito verdadeiro. É sobre isso. Agora eu vou passar para minha querida Jaqueline Gomes de Jesus. Pode-se dizer que é a mentora, né, Adame, desse evento, né, que é inédito, ineditismo, a gente gosta, né? Olha, então, com a palavra. Mentora, mas quem está executando a Adame sempre à frente aí, navegando nesses mares. Obrigada, Alessandra. Axé. Para nós Enélio, sempre, meu querido salvando a Henrique. ancestralidade. Axé, saudações a Goa a todas as pessoas aqui, né? Seguimos resistindo. Estou muito feliz de estar com vocês, né? Outra vez ocupando esse plenário aqui, né? Do Ivandro Lins e Silva, né? Empretecendo, mulherecendo, LGBTcendo esse espaço, sempre importante. E fico muito feliz de ver também vocês, colegas advogados, eu sou psicóloga, né? Sou professora, e ocupando aqui esse lugar, né? Joel está aqui, Cátila, Giovana, todos vocês fazendo essa transformação da advocacia, ou como eu costumo usar muitos artigos, dos operadores do direito, né? Não sei qual termo que vocês preferem, mas é isso. Operando, né? Executando, como o Nélio bem colocou, né? Operando, não só teorizando, né? Não só refletindo, mas operando aí precisamos dessa obra, dessa ópera. Gente, eu me dispus a vir conversar. É um debate que eu já trazia com a Adame, que é um companheiro, né, de muitos mares, aí, de muitas terras, ocupando esse porto aqui. E desde lá no Planalto Central de Brasília, nossa luta pelas cotas, agora com 10 anos de revisão da lei, que antes da lei a gente já estava, né, lutando na Universidade de Brasília, ocupando aqui na UERJ, no Rio, Legislativo, que tanto se inspirou na Conferência de Durban para fazer as ações afirmativas. São esses avanços que vão surgindo não necessariamente com o nosso controle, mas são discussões como essa que estimulam que outras pessoas em outros lugares também pensem, né? Como foi o caso da legislação estadual aqui do Rio, que estipulou, muita gente não sabe, mas foi uma legislação estadual que determinou ações afirmativas para as universidades estaduais a partir do debate de Durban, dos debates que ocorriam, né? Que foram a inspiração. E por aí vai, nós estamos nessa. Nem todo mundo já nasceu, né, ciente da importância das ações afirmativas. Nós tivemos que convencer, inclusive, dentro do próprio movimento negro. Então, é um processo educativo, né? A gente que é professor, a gente que é educador a gente tem que ter muita paciência, porque é isso. E é essa a ideia deste evento educativo, eu acho que dessa ação educacional que está sendo registrado, né, gente? Tá gravando, por favor, né? Por favor. Estamos ao vivo no YouTube. Ai, gente, oi. É fundamental. Precisamos, gente. Precisamos, porque não só porque a gente está nesse mundo virtual, muita gente não viria mesmo por causa da virtualidade, de tudo, mas é preciso registrar isso aqui para essa aula ficar para frente, essa presença, essa ocupação, mas principalmente os conteúdos. E eu vim mais no sentido de trazer um pouco da memória dos nossos, que eu conversei com a Dami. É desafiador colocar o título LGBT nesse evento, porque nós estamos falando de populações que não necessariamente se identificavam, a gente sabe que não se identificavam dentro dessa sigla que é muito usada hoje. Estamos falando de toda uma diversidade sexual e de gênero que existe desde que a humanidade, antes de a humanidade ser humanidade, na verdade, mas quando a humanidade vai construir aquilo que se chama humano, né, que é cultura, né, já estávamos lá, né? Não éramos nem cis hétero, né? Nós éramos humanos. E aí em toda a nossa diversidade. E pensar na reparação da escravidão, que é o nosso tema de luta, eu sempre estou em muitas encruzilhadas, né? Falando das intersecções do Henrique, né? Tanto que eu falei das ações afirmativas, do encontro com a Dami a partir da luta das cotas, né? E a gente está junto também na luta pela questão do trabalho escravo, da escravidão, contra, né, esse inferno, desde bom tempo. Foi inclusive o tema da minha pesquisa de mestrado, que foi trabalho escravo no Brasil contemporâneo. E essas marcações e apagamentos que vocês estavam trazendo, que a mesa anterior trouxe, é muito importante, né, Adami, de lembrar. Nosso corpo, né, ele tem várias cores, muitas vezes só se lembra dessas cores em determinados contextos, mas também tem vários gêneros, tem várias sexualidades, né?
E quando a gente pensa na exploração da nossa mão de obra, pensando desde o presente, que foi a discussão que o Henrique já trouxe, a gente está falando da escravidão contemporânea, que quando pensamos particularmente da diversidade sexual de gênero, se esquece da maioria, eu posso afirmar sem erro, né, para além do trabalho rural, que foi o único que o Brasil, desde o governo Fernando Henrique, reconheceu como trabalho escravo, mas o trabalho urbano rural, né, para além das pastelarias, das pequenas facções têxteis de São Paulo, com os bolivianos, mas podemos falar principalmente da exploração sexual, né, das mulheres, né, principalmente das travestis, mulheres trans, mulheres negras, e existe já uma hierarquia aí dentro, né, a mulher trans, travesti, cis, que seja negra, ela sempre está recebendo mais, né, menos no trabalho sexual, inclusive, do que as brancas. Então, mesmo nesse contexto, tem uma diferenciação, mas existe aí, nesse contexto, separando aí do trabalho sexual, a exploração, né, o trabalho escravo, o tráfico de pessoas, que, principalmente, pensando na diversidade sexual de gênero, na população LGBT, aí a gente tem, né, as travestis, mulheres trans, que eu posso afirmar que no Brasil há pelo menos 5 séculos vivem essa experiência do trabalho sexual, da exploração sexual e do apartheid de gênero. Quando a gente fala que aquelas nossas transcestrais, né, elas viviam nas esquinas, elas muitas vezes nem chegavam nas esquinas, só podiam trabalhar ali na Lapa, dentro do espaço da prostituição, no espaço próprio lá em Madureira. Eu estou mais recente, né, ainda não tinha Madureira, mas nesses espaços aqui, né, do Porto principalmente, aí eu vou voltar para Salvador daqui a pouco, que lá eu posso delimitar melhor, desde 1500 e pouco, vão ter esses espaços de exploração, que foi inclusive uma experiência, né, trazida de Portugal, que já processou no processo, né, nas inquisições, já em Portugal, muitas travestis, mulheres trans, principalmente africanas. A gente tem o caso de Vitória, do Reino de Guiné, que foi processado em 1531 lá em Porto, né, porque foi denunciada até por outras prostitutas do Porto, porque ela, até uma coisa meio engraçada de pensar, ela conseguia muitos clientes e as outras companheiras lá denunciaram ela, né, dizendo que não era uma mulher e que conseguia muitos clientes. Bem, vamos para o Brasil. Aqui, quando a gente pensa em reparação da escravidão no contexto histórico, para além de já delimitada a exploração sexual, né, principalmente das travestis, mulheres trans, do tráfico internacional, o Brasil é um fornecedor internacional de corpos das travestis, mulheres trans, que por muito tempo naturalizaram, inclusive, essa relação, né, como se fosse a única possibilidade de cidadanização das travestis, mulheres trans no Brasil. Importante lembrar que isso significa que a condição de ser uma mulher trans travesti no Brasil por muito tempo era pior do que você ser traficada e trabalhar no trabalho sexual fora do Brasil. E quando se pensa no corpo das travestis mulheres trans fora do Brasil, o Brasil é marcado pela exploração sexual. Né? Não preciso especificar nações aqui que vocês têm no imaginário de vocês, principalmente a Europa. Mas eu cito aqui, inclusive, uma colega psicóloga, Beth Fernandes, de Goiás, que tem um trabalho extenso sobre isso. Procurem conhecer o que a Beth, né, que é uma mulher trans, também tem feito há alguns tempos, né, alguns anos, pesquisando esse tráfico. Mas vou voltar em Salvador, 1591, quando a gente vai ter a primeira pessoa trans, a primeira que a gente falaria hoje, né, a primeira travesti, a primeira mulher trans, né, que vai ser processada pela Inquisição, vai ser enquadrada em sodomia, apesar do crime que ela foi denunciada não ser sodomia, né, que foi a Chica Manicongo, como a gente fala hoje. Bem, a Chica, como nós tratamos hoje, obviamente o nome dela em África não era Francisco, nem Manicongo, né, ela era uma quimbanda, no sentido de quimbanda do Congo, né, então as quimbanda de Congo seria, como a gente chamaria hoje, LGBTs, né, no sentido amplo, e particularmente eram muito conhecidas e, obviamente, na tradição judaico-cristã da Europa, espantavam muito eles, né, pelo contexto de África, que é totalmente diferente de pensar a diversidade sexual e de gênero. As quimbandas tinham um papel social, tinham função, tinham uma existência possível de diversidade sexual no Reino do Congo e todo o espaço ali banto, né? Então, temos aí, quando Chica
escravizada, traficada, mudam o nome dela, colocam o nome de santo católico, colocam o sobrenome Manicongo, que era para identificar que ela era do Reino do Congo. Mano Congo é uma corruptela do português para Moene Congo, quer dizer Rei do Congo, tá? Moene Congo. E vai ser vendida para um sapateiro em Salvador. E a Chica, apesar, e diferentemente de outras, que obviamente outras quimbandas foram traficadas, ou seja, reforçando, é estranho, eu me sinto estranha de falar isso, mas é importante reforçar. É óbvio que existia diversidade sexual e de gênero em África, como eu falei, em qualquer lugar que existia o ser humano. Mas é importante marcar que, nesse contexto de África, né, tinha nomes, as pessoas tinham nomes, se identificavam com nomes, tinham funções sociais. E aqui no Brasil, obviamente, também antes de ser Brasil, né, quando ainda era Pindorama, terra das palmeiras, os tupi, principalmente das costas, também já tinham denominações para pessoas lésbicas, Caçacuanquibiquera, né, quem seria lésbica, os que a gente chamaria de gays, o Chibira, o Timbira, né, e os Cudina do Mato Grosso do Sul, desculpa, os Guaicurus, eles chamavam travestis, por exemplo, que a gente falaria de Cudina, tá? Então, existe muita confusão territorial, às vezes as pessoas usam termos daqui do Brasil para como as pessoas em África, né, dependendo da região, chamavam diferentes termos da diversidade LGBT, mas só para identificar que, para além do nome, existiam o reconhecimento dos corpos, das pessoas, das suas vidas e funções que dependiam de cada cultura. E Chica vai ser denunciada aqui em Salvador, lá em Salvador, né, não à toa, em 1591, na primeira visitação da Inquisição. Tem um capítulo de um livro que eu espero que saia logo, do professor Edson Santos, que é referente aos 200 anos da independência, que eu participo com um capítulo que eu chamei Da Inquisição à Eleição, para pensar essa diversidade LGBT, principalmente negra, e como foi esse contexto para antes, né, do processo de independência e posterior processo da independência, né, que, como a gente sabe, não só se conviveu numa boa com 66 anos de escravidão, mas também manteve regimes de dominação sobre corpos LGBT, usando a terminologia de hoje, mesmo que não houvesse necessariamente uma criminalização, né, mas eram criminalizados sem necessariamente ter uma norma. Mas vamos lá. Em Salvador, em 1591, a Chica vai ser denunciada por um cristão velho e porque ela se vestia de acordo com os quimbanda. Então ela não foi denunciada e foi enquadrada no crime de sodomia, mas ela não foi denunciada pelas práticas sexuais, né? Porque havia o pecado nefando, como eles falavam, né? Ou juntavam os vasos não comunicantes, como eles diziam, né? Mas porque ela se vestia de acordo com os quimbanda, que todo mundo sabia que era travesti, né? Falando bem diretamente. E pra gente é até engraçado, porque era uma questão até da moda, né? Da vestimenta. Porque a vestimenta, por exemplo, da quimbanda, o nó era pra frente, o nó era pra trás. E aí já denunciavam nós, que é passiva, é quimbanda, é feiticeira, como eles falavam, né? Eles também colocaram esse termo, veja as corruptelas dos portugueses, né? A quimbanda, que a gente chamaria de LGBT, a feiticeira, e também daí todas as utilizações que eles deram, né? Não foi à toa que eles criaram a palavra feitiço, né? Que o alemão transformou em fetiche. Mas então, para estigmatizar as religiões africanas. Mas então, veja, na ordenação manuelina, que vigia na época, só no século seguinte, nas ordenações filipinas, é que entraria o crime de travestismo. Não tinha o crime de travestismo em 1591. E isso é uma coisa que a gente trabalha nessa psicologia, contexto histórico e até na educação, e vocês principalmente do direito, é pensar, veja, havia uma criminalização antes mesmo de haver um crime e de haver uma pena. Se enquadrou a Chica naquele crime porque era o mais próximo que dava para aquele corpo que não era aceito naquele Brasil fundante, né, nessa cis-heteronação, né, que estava nascendo ali a partir do extermínio, a partir da tomada de territórios, de povos, a partir da destruição de Pindorama, que se chama Brasil. Então, mas na ordenação que vai surgir no século seguinte, foi criado o crime de travestismo. Até porque a palavra travesti nem existia em Brasil.
ou em Portugal, né, no século XVI. Ela vai surgir na Itália no século XVI. E depois vai ser logo incorporada às ordenações. Mas o que Chica, no caso, ela sobreviveu deixando de cumprir o hábito, né, da roupa de acordo com a tradição das quimbanda. Pra gente que vive hoje, nós, na sociedade, nos indivíduos, né, contemporâneo no nosso contexto com roupa, parece uma coisa simples. Mas não é tão simples. É importante lembrar que são culturas que, por exemplo, da perspectiva europeia, viviam leis suntuárias. O que eram leis suntuárias? Você tinha que se vestir de acordo com a sua classe social, como você era identificada, e também tinham essa identificação, né, e subalternização. O ato de Chica de se vestir de acordo com a tradição das quimbanda era exatamente de afirmar a sua ancestralidade. Então é lembrar que a população LGBTQIA+, que a gente colocou no título, ela tem uma ancestralidade. Ela não nasceu do ovo, ela tem idade, né, e pode, se não assassinarem antes ou não deixarem morrer no sistema público de saúde ou nas ruas, ela pode vir se tornar adulta. Né? E, então, essa tradição de apagamento histórico da população LGBT e de apagamento da história de vida da população LGBT não são desconectadas. Tem uma relação quando a gente não consegue e não trabalha essa necessidade e essa questão da diversidade sexual de gênero no contexto histórico com o fato que as pessoas não lembram que nós temos crianças e adolescentes trans e idosos trans. Crianças e adolescentes gays, lésbicas, né? Bissexuais, por aí vai, intersexo, né? E idosas, idem. E que não à toa as nossas escolas hoje, como instrumentos de reforço dessa ideia de cidadania, de quem é o cidadão, de quem é o brasileiro, de quem é o trabalhador, reforcem esse apagamento. Por isso que nós lutamos por uma educação inclusiva, uma educação contra essas lógicas neoconservadoras, de ofensivas morais, de apagamento da nossa diversidade. Estamos nessa luta, principalmente falando como mulher negra, trans. Acho que é muito óbvio que a gente tem lutado por isso há um bom tempo. E da educação. Então, falar da Chica é um exemplo, acho que muito evidente desse contexto, que é trazer outras pessoas aí nessa questão, não necessariamente entram no contexto da reparação da escravidão, mas falando de toda uma sociedade que era escravocrata e que fazia essas estratificações. Importante lembrar aqui, Filipa de Souza, que se não me falha a memória, 28 lésbicas, como a gente fala hoje, né? Eles falavam fanchonas, as 28 sapatão que foram denunciadas na Inquisição em Salvador, ela foi a única que foi penalizada, provavelmente por uma tradição do nosso judiciário, porque ela era mais pobre, e as outras tinham, né, como fazer e articular. Inclusive ela tinha um caso com a esposa do provedor da fazenda, mas as outras pagaram com oração e pagaram outras coisas lá para a igreja, mas ela não tinha como, ela foi penalizada, a Filipa, e ela é lembrada como essa mártir da lésbica, né, que ela, ao contrário, né, de Chica conseguiu se adaptar e sobreviver, a Filipa foi condenada às galés e a gente estipula que em torno de 1600 ela deve ter morrido, porque ninguém suportava muito tempo nas galés. E falando da população indígena, que eu citei aqui, a Sacoambiquera, para falar das lésbicas, os Tibira, Timbira, para falar dos gays. Estou usando termos nossos hoje. Em São Luís do Maranhão, nós tivemos aquele que a gente chama de Tibira do Maranhão. Foi denunciado por um frade, por alguns conflitos que havia na região, e foi denunciado dentro da Inquisição em 1600, a Maria está me falhando, mas acho que era um pouco depois de 1614, se não me falha a memória, ele foi denunciado. Só para encerrar, Tibira não era o nome dele também. Eu acho interessante lembrar as coisas do nome. Quais são os nomes das pessoas? Como é que é a história? Por quê? Seria como, no caso de Tibira eu faço um paralelo, como por exemplo, chama assim, negão, negona. Qual é o nome da pessoa? Tibira, como eu falei para vocês, era como se denominavam os gays, né? Os homens homossexuais. Então, era como se fosse assim, viado do Maranhão, gay do Maranhão, gay lá que foi levado para São Luís. A gente não sabe qual era o nome de Tibira. Era o denominativo porque era para identificar que ele era homossexual. E, encerrando, a punição para
Tibira, e aí tem a ver com reparação da escravidão, porque tem a ver com o extermínio dos povos indígenas, que aí eu trago recorte indígena para esse debate também. Ele foi colocado na boca de um canhão, foi aberto o processo, e ilegalmente, é estranho falar de legal ou ilegal no caso da Inquisição, nesse ponto, mas ilegalmente, porque não houve o processo, decidiram que meter a bala de canhão nele. O corpo dele foi rasgado ao meio, está no centro de São Luís, se não me engano tinha um monumento lá lembrando isso, não sei se tem ainda hoje, ainda tem, mas ele foi rasgado, ou seja, em nome da lei, no caso da Inquisição, se foi contra a Inquisição para acelerar o processo e punir esse corpo que não era aceito. Né? Esse indígena viado, gay, foi executado. E muitos movimentos queriam, né, de base mais cristã, católica, colocá-lo como um santo, por exemplo. Bem, isso é para lembrar, desculpa ter tomado mais tempo, Alessandra, dessa trajetória histórica de que a população LGBT, em toda a sua diversidade étnico-racial, negra, indígena, branca, ela tem um contexto de resistência neste país desde lá o começo da colonização, antes e depois das independências. E que no meu capítulo, quando eu reforço que é das inquisições a eleições, é dizer que os processos de decisão sobre os nossos corpos, eles remetem ao momento que nós somos julgadas enquanto pessoas, né, que não cis hétero. E quem não disse que isso não continua hoje por meio das eleições? Quem continua decidindo e julgando sobre os nossos corpos? Acho que é importante para vocês, operadores do direito, quem pensa o direito, refletir sobre isso. As eleições, obviamente, trazem algo mais complexo, mas vem desse contexto de opressão, de dominação, e precisamos pensar em formas de reparação. E no caso, principalmente da população LGBT, eu digo que a reparação parte primeiro, como nos ensina Karl Jaspers, que debateu sobre a culpa alemã, né, e eu faço um reflexo com Garada Quilomba, quando ela vai pensar da falta de reconhecimento dos portugueses da sua culpa, e como o português não reconhece a culpa colonial, diferentemente aí do povo alemão, ele não pode reparar, né, o dano que ele causou, né, aos nossos povos, eu estou falando de todos os colonizadores, é necessário que haja um reconhecimento dessa culpa sobre a violação da história e da memória da população LGBT, como a gente está chamando hoje, e que essa reparação se dê por meio da memória, por meio do restauro da memória, por meio do reconhecimento da nossa trajetória e de valorização para que a gente tenha mais LGBTs, advogadas, advogados do direito em todas as áreas, parlamentares, quem sabe presidentas. Axé, muito obrigada. Muda o ponto. Muito obrigada, professora Jaqueline Gomes. Muito obrigada, professora Jaqueline Gomes de Jesus. Salve a nossa ancestralidade. Com essa, foi uma aula, né?